Boa noite, ouvintes da Estação 26, Ceilândia Norte, com mais um programa Papo Reto Comunitário. Estamos aqui novamente. O programa Papo Reto Comunitário é apresentado às terças e quintas, das 19 horas às 20 horas. Você, ouvintes, que estão aí, se conectando aí, vamos assistir mais um programa Papo Reto Comunitário. Hoje, dia 27 de setembro de 2018, Brasília amanheceu nublada. Brasília amanheceu entristecida. Todos os moradores de Brasília estão em luto pela morte do grande ex-governador Joaquim Roriz, deixando seu grande legado de político, um político que fez história em Brasília, onde fica a capital do país, né? Brasília hoje está entristecida e nós não poderíamos deixar de falar da grande história, da grande trajetória desse homem que governou Brasília por 16 anos. Então, é um grande legado político. E hoje, deixando as nossas entrevistas, como todas as terças e quintas acontece, hoje nós vamos falar sobre a trajetória de Joaquim Roriz, o nosso ex-governador de Brasília. Um grande abraço a todos os familiares de Roriz e que o Senhor conforte a todos. Acredito eu que não só os seus familiares, mas todas que hoje choram a morte de Roriz. Como todos conhecem bastante a sua trajetória, né? Todos estão aí comovidos e sabem da grande luta que Joaquim Roriz enfrentou. E deixo aí o abraço e os nossos sentimentos da nossa comunidade Ceilândia, Sol Nascente e da Corrente do Bem. Um grande abraço e o nosso sentimento. Hoje estamos aqui, eu e Natália Vieira, uma moradora do Sol Nascente, uma voluntária, uma pessoa que luta todos os dias e conhece a luta que foi chegar, nós, moradores do Sol Nascente, chegar hoje onde estamos. E devemos isso também a Joaquim Roriz, né? Então, Natália, se apresente aí, fale um pouquinho de você. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Realmente, como a Margarida falou, Brasília está muito triste. Eu também não vou ser diferente, né? Amanheci hoje também. Infelizmente, com essa notícia, né, muito triste, mexeu muito comigo, acredito que está mexendo com vocês também, né? Ele não foi simplesmente um governador, né? Para mim, como moradora do Distrito Federal, do Sol Nascente, para mim ele foi um pai, né? Um pai que cuidou da população, se preocupou com a população. Eu acredito que vocês também olham, né, por esse lado, né? O senhor Joaquim Roriz, né, foi um pai presente, um pai atento, um pai que se preocupou com a população, né? Enquanto ele era governador, ele se preocupou com a população. Isso que a gente tem que ver, isso que a gente tem que acreditar e isso que a gente tem que valorizar, pessoal, né? Porque, infelizmente, né, a gente vive em um mundo que o ser humano ele nunca vai dar conta de suprir todas as necessidades, né? Mas a gente também tem que ser, né, honesto, a gente também tem que olhar para o lado, né, verdadeiro, para o lado certo, para o lado do bem. E eu só tenho, né,
que olhar para o lado do bem e agradecer ao senhor Joaquim Roriz, né? Não, jamais eu vou ver o lado ruim, né? Se teve, né, cada um, né, vai arcar aí, né, com as coisas, mas eu, como moradora do Distrito Federal, eu tenho só a agradecer, né, e muito. Então, assim, eu fico muito emocionada porque, né, eu acredito que da mesma forma que ele se preocupou com a família, né, construída que ele teve, que ele construiu, ele também se preocupou com a população, né? Ser governador não é fácil, né? Cuidar de pessoas não é fácil. E o Joaquim Roriz, enquanto governador, ele fez a parte dele e ele, né, conseguiu fazer a parte dele. Eu tenho só a agradecer, né? Muito obrigado, né? Que o Senhor Jesus conforte a família dele, né? Dê muita paz. E nós estamos aqui do outro lado, né? Orando por eles, que o Senhor Jesus possa dar muita força, muita coragem para continuar a jornada. Pois é isso. Muito, muito bem, Natália, belas palavras. Joaquim Roriz morre, né, em Brasília. O ex-governador Joaquim Roriz. Aos 80 anos, o ex-governador Joaquim Roriz estava internado no Hospital de Brasília, desde o dia 24 de agosto, devido a uma grande infecção pulmonar. Por volta de 7h50 de hoje, do dia 27 de setembro de 2018, ele faleceu, devido a um infarto miocárdio. Joaquim Roriz, que governou por 4 vezes, 4 mandatos, um governo que governou Brasília por 4 mandatos, vinha com a saúde precária, né? A saúde piorando desde 2017, né? Então, ele tinha diabetes crônica, teve os 2 dedos amputados e uma perna também. Joaquim Roriz governou o Distrito Federal. Nós falamos Distrito Federal, mas é Brasília. Mas Distrito Federal fica dentro de Brasília, né? Então, Brasília, ele governou por 16 anos. Se ele governou por 4 mandatos, de 4 anos, dá 16 anos. Será que o Joaquim Roriz foi um governo ruim? Será que foi um governador ruim? Pois governou por 16 anos, né? Muitas cidades de Brasília, essas cidades satélite, foram construídas no governo Roriz, né? Hoje passou várias reportagens falando, né, dele, mostrando as coisas que foram construídas, as cidades satélites, né? Samambaia, Recanto da Ema, né? Riacho Fundo 1 e 2. Então, todas essas cidades foram construídas no governo de Joaquim Roriz. Então, eu pergunto a você, ouvinte, por que governou 16 anos? Foi um governo má? Foi um governo ruim? Né? Então, por que ficou por 16 anos no governo de Brasília? Né? Sofreu muito com a diabetes. Nosso país está repleto de pessoas com diabetes, né? Então, vamos refletir um pouco sobre a diabetes em nosso país, sobre as pessoas com diabetes, né? E ele tinha toda a disponibilidade de medicação na rede para ele, porque ele tinha o socorro. E hoje, como está os diabetes nas redes públicas, né? Como anda o tratamento das pessoas com diabetes que precisam da medicação da rede pública? Está disponível a medicação na rede pública, a consulta, o controle da população com diabetes? Como anda
essa disponibilidade de medicação. Você, ouvinte, que é um diabético, você que está aí nos assistindo, você que não é um diabético, mas tem alguém da tua família que é diabético. Tem seu filho, uns tem seu irmão, tem sua avó. Os mais velhos estão adquirindo a diabetes, né? Então, como está esse atendimento nas redes públicas? Vocês, governantes, que estão no governo ainda, né? Eu digo ainda porque tem eleição agora, dia 7 de outubro, e muitos vão ser retirados do cargo. Acredito eu. Porque eu acredito que aquele que está lá e as pessoas estão morrendo na fila de hospitais por conta da diabetes, que não tem uma insulina, que não tem uma fita para fazer o exame, para tirar ali e dizer, porque não tem, gente, não tem. Então, vamos fazer essa reflexão hoje na questão dos diabetes. Vamos olhar um pouco mais os governantes que estão no poder ainda e os que vão entrar também. Quando entrar, olhem pela questão da diabetes, porque essa doença, ela não é um câncer, mas é avassaladora. Ela destrói vidas constantemente. Nós tivemos vários debates falando sobre a diabetes e foi mostrado que as crianças estão sendo atingidas também, né? Não só o idoso, não só quem tem 50 anos. Sim, as crianças estão com índice muito alto de diabetes em nossa Brasília. Então, temos aí que o nosso governador, né, foi amputado 2 dedos, a sua perna. Então, por que não tratou antes, né? Porque essa diabetes não é só doença de idoso. As crianças têm um índice muito alto em Brasília. Nosso alô aí para Natália Mozili, Manzoli, né? Beatriz Maciel, Ana Paula Silva. Muito obrigado aí por estar nos assistindo. Obrigado, ouvinte. E voltando aqui, né? Joriz é 15, sim, senhor, é verdade. Era 15 e ninguém esquece esse número. Né? Ninguém esquecerá, né? Inclusive, daqui 40 anos, no nosso livro da instituição, eu vou ter um jovem lendo e relembrando tudo que nós estamos fazendo aqui agora, né? Joaquim Roriz, que começou a carreira política em 1962, como vereador de Lusiânia. Ele teve em Brasília, né, o maior conhecimento devido às medidas polêmicas, né, que ele fez no seu governo, nos seus governos, né, porque ele governou por 16 anos. Então, ele não só teve 4 anos para governar, ele não teve pouco tempo, ele teve 16 anos para ter essa grande trajetória política. Dos grandes legados que ele tem na sua trajetória, Natália, é a questão dos lotes. Nossa, isso é a cara, não tem como tirar de Roriz, né? Foi Roriz que fez, foi Roriz que doou, né? E ele não tinha essa questão de dizer, não vai. Ele levava a população, né, até certo espaço, e lá eu lembro de Samambaia. Eu lembro muito de Samambaia. Foi medido lá em Samambaia os espaços para cada morador e foi doado o seu terreno. Eu lembro que cada morador de Samambaia montava uma loninha e ficava embaixo da sua lona durante 2 meses, 3 meses, até construir sua casinha de alvenaria. Tem amigas minhas, comadres minhas, né, colegas que estão em Samambaia hoje e contam essa história, né? E fala, nós chegamos aqui e foi assim que nós chegamos aqui. Roriz disse, tem um espaço para vocês. Vocês não vão ficar mais aqui.
vocês vão para ali. E lá foi levado o pessoal ali do setor gráfico, né, de setor gráfico. Eu acompanhei a trajetória de Samambaia. Sou nova em Brasília, mas conheço várias histórias de várias cidades que se iniciaram. Eu cheguei em Brasília na era Roriz. Quando eu cheguei em Brasília, logo depois veio o primeiro mandato de Roriz. E eu fui abraçada, Natália, e recebida como filha nessa cidade. Nessa cidade, Brasília, e nessa cidade maravilhosa que é Ceilândia, Natália. Eu fui acolhida como filha, porque saí da minha terra-mãe e vim buscar aconchego em Brasília. Mas não sabia que Roriz estava aqui. Mas encontramos, né, essa maravilhosa Ceilândia há 25 anos atrás, no seu auge de construção de novos bairros, né, expansão do Setoró, Pessu, Guariroba, expansão do Setoró e Pessu. Guariroba já existia, né? A nova Guariroba, porque tem a velha Guariroba e a nova Guariroba, né? E o Pessu, e aí, 17 anos atrás, iniciou Sol Nascente. Roriz ainda estava lá como governador. E você, Natália, quando chegou, era Roriz? Eu cheguei aqui em Brasília em 85. Cheguei aqui no ano de 85 e eu ainda peguei, né, muitas coisas no Penoche, né, que precisava organizar. Sim. As ruas não eram asfaltadas. Exatamente. Não era asfaltada as ruas, a gente ficava se perguntando, né, até quando engoli tanta poeira. Eu morei ali na 11 do Penoche, quase 23 anos morei no Penoche, né? E eu cheguei a ver, sim, participar daquelas ruas emburacadas, cheias de lama, né? Muita terra, muita poeira, e todo mundo ficava se perguntando até quando vamos passar por isso, né? E aí veio aí o Roriz, né? E todo mundo ali acreditando que algo ia ser mudado, que ia mudar, né? Lembra aí dessa época aí da entrega do pão e o leite. Quantas vezes eu também fui uma pessoa que eu fui beneficiada, né, para ganhar o pão, o leite, a cesta básica, né, e ali naquela fila esperando a hora da entrega, né? Então, assim, sou muito grata, né, por ter participado desses momentos, né, de ter dado certo, de eu ter recebido o meu leite, o meu pão por algum tempo, né, minha cesta básica. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Hoje eu me emocionei, chorei, o meu esposo ficou olhando para mim, né, porque, na verdade, o meu esposo, né, ele tem uma forma de ver as coisas, mas eu chorei muito, né? Eu chorei. Por que eu chorei? Porque o Joaquim Roriz, o senhor Joaquim Roriz, se preocupou muito com a população, com as famílias de baixa renda, com as famílias carentes do Distrito Federal. Não vamos, gente, em momento nenhum, cegar e esquecer, né? Joaquim Roriz, ele fez a parte dele, sim, né? Não tem como eu falar diferente dele. Não tem como, né? Como ser humano que ele é. Então, assim, eu agradeço muito, agradeço demais essa época, né? Então, me comovi muito, né? Me emocionei muito, né? Porque ele foi um paizão para o Distrito Federal, para muitas famílias carentes. Ele fez a parte dele, Joaquim Roriz fez. O estilo popular e humilde, né? O Exatamente. Estilo povo, né? O estilo de chegar perto do povo, de dizer, olhe, eu estou aqui, eu sou governador, mas eu estou junto com você. Independente de qualquer coisa, eu não tenho medo da população. Hoje, nós vemos os governantes que são candidatos em cima de um carro de som a 10 metros de altura, com medo de colocar o seu pé no chão dentro do sol nascente. Vai correndo lá, faz a curva lá, naquele retorno, Natália, e volta. Verdade. Eu me sinto envergonhada quando eu vejo isso. População não é bicho. População não morde. População só reivindica seus direitos. População só fala aquilo que precisa ser falado.
A população pode falar errado, sim, mas eles falam a maneira que eles aprenderam a falar. Se é nordestino, se é goiano, se é mineiro, se é baiano, ele fala da maneira da região que ele aprendeu a falar. Mas ele fala dizendo, é assim que nós precisamos ser ouvidos, como gente, da sua maneira, seja lá de que estado ele venha. Então, não vá, você é candidato, em cima de um carro de som, desça do pedestal, e desça, e siga o exemplo do ex-governador Roriz. Vá e olhe no olho do povo e diga, se eu ganhar a eleição, se eu sendo um governador, eu vou voltar. Não diga só se você ganhar, porque político que diz assim, quando eu ganhar, eu vou voltar. Não, volte mesmo que você não ganhar. Volte. Eu desafio qual o governador que teria coragem de voltar no setor depois que ele perder a eleição. Os que perderam em 2014 não voltaram. Voltou agora para pedir voto de novo. E qual o governador que vem aqui no Papo Reto, ter um papo reto com a comunidade? Por que não vem? Por que não vem? Né? Porque deve assistir, tem algum assessor aí que está assistindo, uai. Né? Então, por que não vem ter um papo reto com a comunidade? Então, Joaquim Roriz era o estilo povo, era o estilo humildade. E ele tinha uma aproximação ao eleitor, o eleitorado, Natália. Exatamente. Ele não tinha medo do eleitorado. Ele não tinha medo de pedir o voto. Ele pedia. De ter o contato físico com o eleitor. Por que hoje os candidatos têm medo de ter o contato físico com o eleitor? Não precisa ter medo. Nós não somos animais ferozes. Nós só lutamos pelos nossos direitos, principalmente as mulheres. As mulheres são grandes leoas ferozes, ao defender o seu direito e defender a tua cria, que é seus filhos, ao defender um lugar decente para eles estudar. Nós, mulheres, somos grandes leoas ferozes na hora de defender nossos filhos e nossos direitos. Nas campanhas políticas e eventos públicos, que ele transformava em um comício, um showmício, dentro de segundo ali. Onde Roriz estava a multidão de gente. Arrastava a multidão. Arrastava. Então, é como diz um grande filósofo, que eu sempre digo, o exemplo, a conversa convence, mas o exemplo arrasta multidões. Ele arrastava multidões onde ele ia. Onde ele estava, ele levava multidões para ir assistir sua fala. E eles sempre andava dentro dos setores, caminhava, né, inaugurava os projetos, as escolas, né, e tinha as caravanas de pessoas com ele, junto com ele. Hoje eu não vejo um líder político, né, sendo recepcionados em cidades como Roriz era recepcionado. Quando dizia, Roriz vem em Ceilândia, não tinha um vivente que não saía com a sua bandeirinha azul, balançando sua bandeira. Né? E na época a primeira campanha que eu defendi Roriz, eu não recebi dinheiro, não. Sabia, população? Hoje em dia você vai entregar um folheto, quanto que vai me pagar para eu votar? Calma aí, meu amigo. Tu vai votar por dinheiro? Que país tu mora? Não acredito que é no mesmo país que eu. Né? Eu não acredito que você mora no mesmo país que eu moro, porque eu não vou votar por dinheiro. Eu vou votar para que Brasília tenha um governante que respeite o povo, que faça com que as coisas que estão dando certo continuem. Qualquer um que assuma. Hoje no Facebook eu estava vendo uma briga muito feia. Então eu escrevi lá, calma aí, galera. Nós somos pessoas que vamos continuar morando aqui. A política é de 4 em 4 anos. Não vamos criar inimigos nesse tempo de campanha, um mês de campanha. Né? Um mês de campanha, porque foi 45 dias de campanha, pelo que eu sei. Então, vou criar um inimigo, vou ser inimigo do meu vizinho
por questões políticas? Não, galera. A política vai passar e nós vamos continuar morando na mesma casa, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade e no mesmo país. A não ser que você vá mudar de estado. E se você mudar de estado, acredito eu, vai continuar morando no mesmo país. Só mudou de estado. Ou então vai mudar de país, como tem candidatos aí que veio ao nosso Brasil só se candidatar e já vai sair fora no dia que foi eleito, né? Vai morar em outro país, criar seus filhos em um país que diz, lá tem educação. O nosso país também tem. Basta os governantes querer. Então, voltando aqui, falando do nosso ex-governador Roriz, onde tinha o corpo a corpo eleitoral, ele estava. Ele estava apertando a mão do eleitor, ele estava lá dizendo, eu estou aqui. Se precisar, eu estou aqui. E essas cidades que muitos diziam, quando cheguei na QNQ, o ônibus nós pegávamos no terminal do Penorte. Era só buraco e lama e terra. Hoje a QNQ está lá, organizada, asfaltada. Tem, só dentro da QNQ tem 3 escolas. Né? 2 escolas, 3 não, minto, 4 escolas. Porque tem 2 escolas classe, o 61, 62, tem o SED 2016 e o CEF 27. Então, QNR tem 2 escolas, 68 e 65, né? Sol Nascente não está regularizada ainda por falta de um Roriz ser governador. É isso aí, Margarida, que você falou. Falta de um Roriz, né? Então, eu espero que o que entrar, né, faça igual o Roriz, porque a gente tem que parar de falar assim, fulano está me invejando. Gente, nós temos que olhar de que forma. Se nós olharmos o que o outro fez, nós imitar ele, é porque é coisa boa. Então, se o Roriz, né, foi 16 anos governador, então a gente tem que imitar o que é bom. O que é bom. E aquele que hoje é um governador que não está fazendo, a gente tem que dar espaço para outro. Outro tem que entrar e tem que fazer igual o Roriz, ou melhor, imitar as coisas de Roriz e fazer. Não tem que falar bem assim, para que eu imitar? Vou fazer outra coisa diferente. Não, gente, não enrola, não passa tempo, não. Se Roriz fez, deu certo, vai lá, copia, né? Trabalha em cima e faz o negócio acontecer. O que não dá, população, é para a gente ficar paralisado, ficar adormecido, as coisas estão acontecendo, entendeu? As coisas estão acontecendo e a gente parece que está assim, tá parado, está anestesiado. Governo está entrando, governo está saindo, governo está entrando. E cadê? O povo vota na esperança de algo. De ter um emprego. Né? De ter fábrica para gerar emprego, para essas mulheradas aí trabalhar. Porque temos que falar... Os jovens... É acomodado a benefício, todo mundo fica acomodado. Só gente. Chamando o pessoal... Hoje mesmo eu ouvi isso. Só chamando as mulheres de encostadas que não quer trabalhar, que fica esperando o benefício. Mas se não tem emprego, vai trabalhar de quê? De quê? De que nós vamos trabalhar? Exatamente. Né? De que as mulheres vão trabalhar? Exatamente. Se não tem... Estamos formadas. Tem muitas mulheres formadas aí buscando emprego, Natália. Exatamente. E não tem mercado de trabalho. Né? A disputa, mercado de trabalho para os jovens, né, Natália? Exatamente. Porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho estudo. Poxa, você não tem estudo, mas não é burra. Entendeu, população? Não tem estudo, mas não são burros. Tem um Deus acima de nós que todo dia nos capacita para a gente ir em busca. Vocês têm braço, têm saúde. Quem não tem aí, eu vejo muitos que são cadeirantes e é uma inteligência tremenda. Faz coisa que aquela pessoa que é saudável não faz. Não faz, então acordam. Incentivo. É o incentivo. Aquelas pessoas especiais, é o incentivo. É o incentivo. Entendeu? Porque eles fazem coisas que a gente fica assim, fica abismado com essas pessoas deficientes, o que eles fazem. E nós que temos saúde, braço, anda, fala, enxerga, ouve, fica paralisado. Cada caso é um caso. Se não tem um emprego, vai, faz outra coisa.
Faz um artesanato, tem tanta garrafa descartável por aí que está jogando fora, gente. Contaminando o meio ambiente. Contaminando. Ah, mas eu não tenho curso. Hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Tem o YouTube aí. Vai no YouTube, estuda pelo celular, gente. Ah, eu não tenho como pagar uma passagem. Tá com o celular aí na mão, tem um celular na mão. Vai se capacitar, vai se profissionalizar, olhando o celular, dá conta. Você está ali de braço cruzado no sofá, aproveita. Em vez de estar falando mal do marido ou estar querendo tomar marido de alguém, vai estudar, vai fazer um curso pelo celular, que tudo dá certo. Às vezes a gente quer botar a culpa no governador, no que entra, no que sai, mas a gente também não ajuda, pessoal. Acorda a população. Acorda a Deixa população. o recado aí de Natália para você. Voltando à nossa reflexão, será que os governos atuais distanciaram, desaproximaram, teve uma desaproximação aí do governo local nos últimos anos da população? Eu sinto essa grande distância do governo. Ninguém consegue chegar perto do governo, né? Ninguém consegue falar com os governantes, até mesmo com um deputado distrital. São todos blindados, estão todos distantes da população. Então, os próximos que entrar, eu não quero perguntar quem é que vai, porque nós aqui não estamos discutindo quem vai entrar no governo, é aquele que tiver voto. Quem tiver voto, que vai entrar no governo. E que seja uma renovação, né? Espero que ele se aproxime, tenha essa aproximação da população, venha estar perto da população, venha estar presente nos locais que for solicitado. Não vá em cima de um carro de som, desça, chega próximo, visite as escolas. Eu já falei muitas vezes aqui, vamos mudar essa grande distância que os governantes têm, os novos que entrou agora, da população. Porque o governo anterior tinha medo da população. E esse governo atual parece que está com medo também da população. Vá visitar as instituições, vá visitar os hospitais, vá visitar os postos de saúde, né? Deixa um pouco lá a cadeira lá do Buriti e venha sentar conosco numa cadeira diferenciada. Venha sentar na cadeira do povo. Venha conhecer a Brasília que você governa, né? Então, o ex-governador Roriz tinha sempre um tom religioso e dizia acreditar muito em Deus. Sempre eu ouvi isso dele, acreditar num Deus no qual orientava, num Deus que nos orienta, não orientava só ele, mas nos orienta, né? Num Deus acima de tudo. Então ele tinha sempre um tom bem religioso. E eu pergunto a vocês, eu chego para você, população de Brasília, de Ceilândia, você morador do Sol Nascente, eu te pergunto, religião e política ainda estão juntos? Anda junta? Ainda está juntinha? Eu acredito que tem que andar junto, né? Eu perguntei isso ao um deputado que eu entrevistei na terça-feira. Ele disse bem dito, né? Anda sempre junto, porque tem que andar junto. Porque se nós servimos a um Deus, ele está em qualquer lugar. Ele tem que estar na política e tem que estar em todos os locais. Então, a religião e a política, fica a reflexão. Para você aí, ouvinte, anda junto? É a pergunta que eu te faço. Você, ouvintes, você acredita que a religião e a política andam juntas? Marcelo Azevedo aí, um grande abraço. Né? E Elton Ferreira, um grande abraço aí, está aí nos bastidores aí. Que está nos comandando aí nos bastidores, sempre fazendo sua parte aí para que tudo ocorra bem. Pois é, Joaquim Roriz saiu da vida política em 2010, quando teve a candidatura questionada no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, né? Ele teve a sua candidatura questionada e foi devidamente afastado, que o TRE que determinou a sua impugnação,
né, com base na lei da ficha limpa. Né? Engraçado, tem uns aí que tá aparecendo na televisão aí todo dia, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A lei diz, né? A lei diz, ficha limpa tem que existir, né? Então, fica a reflexão que a importância de ser ficha limpa, que a lei complementar 135/10, conhecida como Lei da Ficha Limpa, trata-se de uma alteração de profunda importância política e reflexão sobre o olhar da cidadania. Ética a ser praticada por aqueles que assumem funções públicas. Você, ouvinte, você morador de Brasília, você acredita que esses candidatos que são mais de 1.000, né? Estão na ficha limpa? 900 e poucos candidatos, esses todos, estão na ficha limpa? Está dentro da lei 135/10 do TSE? Então, eu acredito que tem uns aí que precisa ser limpado aí algumas coisas, né? Mas nós não estamos aqui para julgar. Quem julga é a questão eleitoral, é o TSE, e existe um tribunal exclusivo para isso. Mas, dentro da lei, a primeira coisa que diz é a ética. Precisa ter ética, né? Precisa, para que assuma um cargo público, ele precisa ter ética a ser praticada. A ética precisa estar em primeiro lugar. Ele só pode assumir se ele pratica suas funções corretas. Aquele que assume a função correta, ele pode assumir um cargo público. E essa função correta, eu pergunto a você, ouvinte, vocês que estão elegendo os novos governantes, um governo para o Distrito Federal, para Brasília, né? Que Distrito Federal fica dentro de Brasília. Você que está elegendo um governador, você que está elegendo um deputado federal, você que vai eleger agora 2 senadores, um deputado distrital, que você vai votar, e um presidente, que é a majoritária maior, que é quem vai governar o nosso país. Então, vamos estar de olho na ética do povo aí, porque esse povo, parece que a ética deles, eles esqueceram para trás, a quilômetros de distância está deles, de alguns, pelo menos, porque não tem como nós saber de todos, né? Mas o TSE sabe. Se existe a lei, ele sabe, né? Ele tem como investigar. Então, você que está aí se preparando para o dia 7 de outubro, vamos ter consciência no nosso voto. Vamos votar consciente. Outro dia me fizeram uma pergunta. Como que é um voto consciente para a senhora? Então, está aí a resposta. É votar naquele que tem ética a assumir um cargo público. Então, isso é ter ética. Né? Então, isso é ter caráter. É votar naquele que, primeiramente, ele teme e respeita o ser maior, que é Deus. Então, se ele respeita o ser maior Deus, ele tem ética. Mas se ele não respeita a si mesmo, porque quando eu aprendo a respeitar a Deus, eu primeiro me respeito. Se ele não se respeita, ele não tem ética para nos representar. Então, gostaria muito de mandar um grande abraço aí a Jacira Reis. Um grande abraço, Jacira. Está aí nos assistindo. E também ao nosso amigo Miguel Lucena, candidato a deputado federal, né? Ele que sempre está tendo um olhar diferenciado, e sim, ele tem feito o seu trabalho, né, com ética. Né? Ele tem feito o seu trabalho com ética e tem mostrado a todos
que tem ética e que vale a pena apostar. Então, vamos lá, voltando aqui às nossas reflexões, né? Joaquim Roriz, já em 2006, se candidatou ao Senado e assumiu em fevereiro de 2007. Mas 5 meses depois, renunciou ao mandato de Senado, em meio à denúncia de envolvimento em corrupção no governo de Brasília e do Distrito Federal, né? Onde ocorreu outros casos, não só o dele, né? A gente sabe que existiu vários problemas nos seus governos, né? Nos 4 mandatos, existiu várias denúncias, né? De diversos partidos, de diversas pessoas, do tribunal, de várias demandas que houveram de denúncias contra o ex-governo de Joaquim Roriz. Mas também sabemos que houve grandes avanços, né? Grandes avanços nos 16 anos de governo. Ele tinha uma grande fala que, de vez em quando, ele dizia: eu não chamei ninguém para vir morar em Brasília, né? Ele sempre dizia: as pessoas vêm porque querem. Mas, se elas estão aqui, nós temos que recebê-las, né? Nós precisamos fazer algo por elas, né? Porque eu mesmo vim, eu não fui convidado por Joaquim Roriz. Eu vim porque eu precisava. Eu precisava de uma terra-mãe, como Brasília foi para eu, Margarida, e para muitos nordestinos, mineiros, goianos, pernambucanos, baianos, porque tem baianas arretadas por aí, né? E tem vários nordestinos aqui que hoje eu acredito que agradece muito o ex-governador Roriz. Ninguém convidou. Nós precisávamos sobreviver. Nós precisávamos escolher um lugar para se viver. E eu escolhi Brasília, a cidade de Ceilândia, que é uma terra-mãe maravilhosa. Ceilândia é uma terra que quem beber a água de Ceilândia não deixa de voltar. E aí, Natália, você veio convidado por Roriz ou você veio de livre e espontânea vontade morar em Brasília? Eu também, né? Eu vim para Brasília, né? Alguém, né, me buscou no Nordeste para vir para Brasília. Poderia ser em qualquer uma outra cidade, né, do mundo, mas vim parar no Distrito Federal, né? E vim para um local onde tinha um ser humano, né, que se dedicava pelo outro, que se esforçava pelo outro. E eu tenho certeza que o senhor Joaquim Roriz, ele se esforçou e deu o melhor dele para ajudar a população. Ele regaçou a manga para fazer algo pela população, a população tão carente, porque aqui no Distrito Federal tem muitos nordestinos, muitos que saem das suas terras para vir fazer, né, a sua morada, né, de alguma forma sai lá do interior, né, na sua cidade, que a cidade muitas das vezes não tem tanto recurso, e vem arriscar a vida no Distrito Federal. Né, e eu tenho certeza que quando chegaram aqui, né, e se deparou com um governante, né, que foi o Joaquim Roriz, eu tenho certeza que ali eles viram que dentro daquele ser humano, né, ali tinha algo voltado, né, o amor, né, se dedicando pelo outro. Ele não era simples governador, né? Era um ser humano que se dedicava pelo outro, tinha amor pelo outro. O que o senhor Joaquim Roriz fez, gente, foi amor, porque tem um Deus acima de nós que derrama todos os dias, é amor. Então, o que o senhor Joaquim Roriz fez pelo povo foi com amor, foi por amor. Né, um homem humilde também, independentemente da escolha de trabalho, da profissão, mas ele tinha amor dentro dele e ele fez o que tinha que fazer. E eu espero que os que entrarem, né, procurem fazer. Eu ia te perguntar isso, Natália. E o que você, Natália, você espera
o que você espera como mulher, como mãe, como moradora do Sol Nascente, Trecho 3, como morador de Ceilândia? Há quantos anos, Natália? Se eu cheguei em 85 aqui, né? Tem muito tempo, né? Então, desde 85, né? Então, o que você, Natália, espera dos novos governantes que estão aí se preparando para assumir o Buriti, para assumir a Câmara Legislativa, para assumir a Câmara Federal, para assumir o Senado e para assumir a majoritária maior, né? Que é os 3 poderes lá, né? Que vai subir a rampa no dia 1º de janeiro e ser o presidente do país. Então, o que você espera para esses novos governantes que nós vamos colocar lá e vamos depositar para eles toda a nossa confiança, entregar a vida, a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes nas mãos deles e dizer, a partir de hoje, vocês vão decidir o que é melhor para nós. O que você espera, Natália? O que eu espero do que ganhar, né? O que eu espero dele, do fundo do meu coração, é que ele venha fazer algo por Brasília, né? Pelo Distrito Federal, que ele faça com amor as coisas, né? Que ele faça com amor, né? Que ele faça se dedicando pelo outro, né? Que ele faça olhando mesmo para a população do Distrito Federal, que tem muita gente nessa Brasília, né? Que está pedindo socorro. Olha a saúde, como é que está. Entra governo, sai governo, o próximo que vai entrar, pelo amor de Deus, olhe para a rede pública, olhe para a saúde, gente. Se a gente não tiver saúde, como que a gente vai trabalhar? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que ter saúde, né? Para você ser um deputado distrital, federal, seja o que for, você tem que ter saúde, né? Mas digamos que você talvez tenha uma saúde porque você tem como pagar, né? E aquele que não tem como pagar, como é que ele fica? Então, olhe, mesmo você tendo condições de pagar algo para você manter a sua saúde estável, né? Olhe para aquela população que não tem nenhuma renda, né? Tá pedindo socorro, gente, então ajude. Você que entrar, pelo amor de Deus, lembre do senhor Joaquim Roriz e faça algo pela população, porque nós vamos cobrar, porque esse que entrar, se ele não fizer, ele vai sair. Ele vai sair porque o ser humano está cansado. Olha o recado aí. Presta atenção, você governador, deputado federal, distrital, senador, presidente, preste atenção. Se você vai ocupar o cargo e não cumprir, a população vai dizer, pera cá, estamos cansados. Desocupa aí a vaga que nós vamos colocar quem queira fazer. Escuta bem o recado. Foi dado o recado, né, Natália? Isso mesmo. Eu tô falando, gente, no lugar aqui de muitas mães, que eu sei que tem muitas mães que estão desesperadas. Tem muitas mães, gente, que não trabalham, não é porque não quer. Tem muitas mães que às vezes têm até estudo, tem faculdade, mas não tem aonde deixar o seu filho. Vai numa regional dessa daí conseguir uma vaga para colocar o filho numa creche, né? Seja o tanto de creche que tem no Distrito Federal, mas vai lá, não tem vaga. Como é que essa mulher trabalha? Ela não pode deixar o filho dela sozinho. E, às vezes, quando recebe um benefício, uma Bolsa Família, vem um sujeito lá, vai e tira. Sabe por que ele tira? Ah, não tem dinheiro para pagar tal coisa, então vamos tirar lá do miserável, vamos tirar lá do pobre para a gente pagar tal coisa. Não é assim que funciona, não. Seja esse governador que está, seja o que vai entrar, não é assim tirando, não. Tem que ter uma análise. Eu estou falando por mim. Eu não tenho estudo, entendeu? Mas eu consigo. Faço um bico ali, faço um bico acolá, não é muito, mas eu faço. Não fica aqui só esperando para o governador, não. Mas como direito e como mulher, como cidadã honesta que eu sou, eu tenho 4 filhos, tiraram o meu benefício. Por que tirou? Por que não tirou a lá o corrupção seu? Está aí, Natália. Porque não atende os critérios corretos, Natália. Exatamente. Não tem que tirar do pobre, não. Cadê que o Roriz tirou? O Roriz se preocupou com a população. Cadê que os que estão entrando estão se preocupando? Está tirando. Por que está tirando?
Então, gente, os que entrar tem que renovar, tem que fazer a diferença. Se não dá conta de fazer algo melhor do que o Roriz, faça igual o Roriz fez, mas que faça. Não fique tirando do pobre, coitado. Não fique tirando, não. Porque aquele dinheirinho que vocês dão para nós, aquilo dali ajuda bastante. Eu falo para você. Você que está aí como governador, se você não tivesse tirando, eu ia dar um voto para você, mas você está tirando. Infelizmente, eu como a mãe, entendeu? Falo por muitas, você está tirando de pessoas que realmente precisam, como eu preciso. Isso, Natália. Muito bem. A reflexão, então, está aí. Corrupção no país. Então, está aí dito o recado de Natália, disse tudo o que eu ia dizer agora. Corrupção no país, a corrupção é muito grande. Então, tira de quem tem menos, tira de quem tem... e distribui para quem tem mais. Aí quem tem mais fica com mais e quem tem menos, passando nesse... tem que fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Nós simplesmente nos unimos lá no Sol Nascente. As igrejas têm ajudado a população, exatamente, né, Natália? A igreja tem ajudado, porque o governo, os CRASes mesmo não conseguem atender, não conseguem dar uma cesta básica. As associações, tiro pela Associação Despertar Sabedoria no Sol Nascente, sempre estamos lá ajudando a população na medida do possível. Então, a reflexão fica, corrupção no país. Então, se a corrupção está no país, ela está aqui também, né? Em Brasília. Então, olha só, observamos que todos os governos do Brasil, em todas as épocas, independente de seus integrantes, ideologias e partidos, conviveram com a corrupção do que é público. Então, nós observamos, Natália, que todos, eles conviveram com a corrupção, usufruindo do que é público. Exatamente. Então, população, hoje, dia 27 de setembro de 2018, encerro o programa Papo Reto dizendo: precisamos votar mais ainda com consciência. E temos que ter consciência, Natália. Por quê? Porque é a corrupção que está corroendo os cofres públicos. Não é a questão de não ter dinheiro para fazer, é a corrupção. Essa palavra, eu acho que em 2018 ela foi repetida e repetida e repetida por bilhões, trilhões de vezes, exatamente, dizendo, não queremos políticos corruptos. Então, em 2018, eu espero que quem assuma seja corrupto, seja políticos que siga a lei 135/10, que diz assim, população, lei complementar 135/10, conhecida como ficha limpa. Trata-se de uma alteração de profunda importância política e reflexão sobre o olhar da cidadania. Ética a ser praticada por aqueles que assumem funções públicas. Então, você que vai assumir o governo do Distrito Federal, tenha ética, que vai assumir na Câmara, os 24 deputados distritais que vão assumir a Câmara Legislativa, tenha ética. Você que vai assumir o Senado, os 2 senadores, tenha ética, né? O presidente, tenha ética. E digo mais, frase que um cientista política sempre falava, que dizia que era cara de Roriz. Encerro aqui o Papo Reto Comunitário dizendo, população, vamos dizer, vá com Deus, Roriz. Obrigado, Roriz, né? Vá, cumpriu a sua parte, fez sua parte, cumpriu durante 82 anos o que Deus predestinou a você. Vá com Deus, esteja nos braços do Senhor e que
cabe aos outros a fazerem aquilo que seu legado deixou. Receba você aí, futuro governador. Então, um cientista dizia assim, um cientista político dizia assim, Roriz soube governar para, abre aspas, ricos e pobres, fecha aspas, e nunca se elegeu com os pobres para governar para os ricos. Boa noite e até terça-feira.